Olá, matraquinhas, tudo bem? O volume 2 da quinta e última temporada de Stranger Things está cada dia mais perto de nós, então eu decidi fazer um vídeo analisando o temperamento dos personagens pra gente já se preparar, e quando sair o volume 2 dá pra gente assistir pegando esses detalhes aí que eu vou deixar relacionado ao temperamento dos nossos personagens tão queridos. Eu vou começar pela nossa party, os nossos 6 principais que tanto amamos. Eu vou analisar o temperamento de cada uma das nossas crianças, que não são mais crianças, e depois os nossos adolescentes, que já são adultos, e dos mais adultos ainda, ok? Então vamos começar pelo líder das nossas crianças, que é o Mike. E, gente, é óbvio que o Mike é um fleumático. No geral, o Mike, ele é bem tranquilo, ele não costuma agir por impulso, demora pra reagir, como, por exemplo, naquela época que a Eleven tava sofrendo bullying lá na pista de patinação, até ele tomar uma atitude, demora um pouquinho. Ou nessa temporada também com a questão dos pais, né, que foram parar no hospital e quase morreram. Dava pra ver que ele tava assim muito contido, ele não teve muitas reações expansivas. E não é que ele não estava sentindo, mas é que o fleumático, como um bom introvertido, é tudo muito interno. As reações costumam ser muito mais brandas. Agora vamos para o meu queridinho, o Will. Que claro, gente, que o Will é um melancólico. Ele é artístico, ele sente tudo com muita intensidade. Ele tem dificuldade de falar sobre o que se passa dentro dele, que geralmente são tantas coisas, tantos pensamentos, que fica difícil externalizar. Ele se magoa muito profundamente com as coisas, ele sente aquilo e remói. Ele é muito apegado aos amigos, às famílias. Tem todo o plot dele lá na terceira temporada, o quanto ele sente quando ele é excluído. Ele queria jogar D&D, mas os meninos não queriam, os meninos não souberam falar isso pra ele, e isso mexeu muito com ele. Porque os amigos e passar aquele tempo jogando é algo muito importante pra ele. Então, tirar isso dele daquela maneira brusca como foi tirado é algo que realmente causa marcas em uma pessoa melancólica. O Will também, como eu disse que ele não costuma falar muito sobre o que ele sente, ele quer que as pessoas adivinhem o que ele sente, e ele coloca muitas expectativas nas pessoas, especialmente no Mike. Tem uma discussão dele com o Mike na quarta temporada sobre o Mike não ter ligado pra ele e tal. Mas o Will também poderia ter ligado, mas ele esperou isso do Mike, ele colocou essa expectativa, ele queria que o Mike tivesse adivinhado o que tá na cabeça dele, e não é assim que funciona. Então, juntando tudo isso, gente, é claro que o nosso menino Willzinho, o nosso Sorcerer, o nosso Will the Wise, é um melancólico. Para a próxima pessoa da nossa party, tem o nosso queridinho, o Dustin, que é um colérico. Ele é quase sanguíneo, eu acho que ele é ali um colérico brasa. Porque o Dustin, apesar dele não ser o líder do grupo, porque tecnicamente é o Mike, ele é muito de tomar a frente das situações. Ele é muito estressadinho. E como a sua babá oficial, Steve Harrington, sempre fala, o tom dele, né, o jeito como ele fala as coisas de uma forma muito brusca, o ego dele também é muito citado. Isso é uma coisa muito de colérico, né, de resolver e de é isso aí, eu resolvo mesmo. Costuma ter reações muito rápidas também. Aí a gente vai pro Lucas, que é um outro fleumático. O Lucas, ele se adapta muito bem nas situações. Como ele vai pro grupo dos populares, se ele tá no grupo dos nerds, ele consegue se misturar ali. O Lucas também não costuma ser muito impulsivo e também demora pra ter reações, assim como o Mike. Agora, diferente da namoradinha dele, que é como Dusty, outra colérica. A Max, ela é cabeça dura, ela é direta, ela não faz questão de ser aceita. Como, por exemplo, na segunda temporada, quando a Max chega e ela quer fazer parte da party, o Mike não quer aceitar muito ela. E ela também fala, ai, quer saber? Cansei, não vou ficar me implorando pra ninguém não, caguei pra vocês, eu vou ver minha vida andar de skate e já era. E também a gente vê na quarta temporada a dificuldade que ela tem de pedir ajuda. Lembra do ego, do orgulho, que a gente comentou dos coléricos? É uma coisa que eles têm que tomar um pouquinho de cuidado, é de querer carregar o mundo nas costas e de resolver tudo sozinho. Então, juntando A mais B, a nossa querida Max é uma colérica. Does any of this help? No.
Go get me a washcloth and a bowl. A bowl? Lucas. Okay. Agora, já a nossa Eleven, né, a amiguinha da Max, ela é uma melancólica. A Eleven, ela com certeza é introvertida, mas a gente vê que ela tem um senso de justiça muito forte. Ela também é teimosa, como o papai Hopper dela disse, né? Ela quer compensar os erros dela, o mal que ela cometeu quando ela era criança e abriu o portal e tudo mais. Ela é muito leal aos amigos dela. Então, assim, ensinaram pra ela que friends don't lie, ela guardou aquilo. Amigos não mentem, acabou. A Eleven, ela é um pouco difícil de analisar, porque ela teve uma infância e o início ali da pré-adolescência dela muito diferente das pessoas comuns. Isso com certeza deixa marcas em qualquer uma. Mas pelo que ela consegue mostrar para além desses traumas, tudo, eu consigo entendê-la como uma pessoa melancólica. Até porque também ela costuma ser um pouquinho rancorosinha, viu? Agora vamos para o nosso grupo de adolescentes que já são adultos e vamos começar com a Nancy, que é colérica, a bicha é braba. Ela é líder, ela é impulsiva, às vezes até inconsequente. Eu adoro lá na terceira temporada, quando ela quer investigar o negócio dos ratos e ela fala pro Jonathan, vamos lá! E eles estão praticamente aquele meme. E se der merda? A Nancy, e se não der? E o Jonathan, mas e se der? A Nancy, e se não der? Então ela acaba, às vezes, até se colocando em algumas situações mais perigosas do que deveria, por causa dessa questão da impulsividade, de vamos lá, galera, quer resolver tudo. A Nancy, ela é mandona, ela é impaciente, uma clássica colérica. Agora, já que a gente falou do Jonathan, vamos puxar, porque ele, como o irmão dele e como a Eleven, sendo uma irmã também, ele também é melancólico. A gente vê que o Jonathan também tem uma veia artística. Ele tem uma dificuldade de se impor, de falar o que ele pensa. Ele também demora pra reagir. E é um contraste muito forte dele com a Nancy, dá pra ver isso claramente. Embora sejam os dois secos, então eles acabam sendo esse casal focado, determinado, com objetivos. Ai, gente, eles são perfeitos. Agora vamos para outro queridinho, que é o Steve, que é um fleumático. Eu achei que ele era sanguíneo, é bem o estereótipo do extrovertido. Eu já fiz um vídeo aqui sobre ele e o Jonathan, né, comparando uma pessoa extrovertida com uma introvertida. Mas o Steve, ele é de um temperamento introvertido, que no caso são os fleumáticos. Eu acredito que ele seja da variação vapor, que é aquela variação com muita umidade e que acaba chegando muito perto de ser um sanguíneo. Ele também é bem adaptável, mas a gente vê que o Steve, se ele não tiver alguém pra mover ele fica muito parado. Por exemplo, na segunda temporada, quem insere ele na narrativa é o Dustin. Ou na terceira temporada é o Dustin e a Robin. Então veja, o Steve, ele é sempre aquela pessoa que se adapta muito bem aonde você jogar ele vai se adaptar, mas ele sempre precisa de alguém pra mover ele. Já falei aqui em outros vídeos, mas o elemento que representa os fleumáticos é a água. E a água, se ela não tiver um vento que vai impulsionar ela, se a gente não manusear a água, ela fica parada. E agora vamos falar um pouquinho da nossa Rockin' Robin, que é sanguínea, assim como eu, gente. A Robin, ela é falante, ela é impulsiva, ela se coloca nas narrativas, ela não quer ficar de fora, não, ela vai entrar. Eu acredito, inclusive, que ela seja uma sanguínea brisa, porque a Robin tem aquela fala que é um pouco mais atravessada e um pouco mais difícil de ter uma coesão. A Robin, ela só sai falando, às vezes ela se atravessa, mas enfim. Outra característica muito sanguínea da Robin, que ficou extremamente evidente na quarta temporada, é a questão dela com o Will. Então, ela tá ali, ela tá aconselhando, ela tá cuidando, ela vê que o Will tá meio capenguinha, ela para conversar com ele, para dar um conselho, que inclusive foi o conselho que salvou a vida dela logo em seguida. Agora vamos para os nossos adultos, que são ainda mais adultos, e começando pelo queridíssimo Hopper, que é um melancólico.
Muito tempo eu achei que ele fosse um colérico, pelo fato dele ser bem tiro, porrada, bomba. Mas, se a gente for ver nas entrelinhas, ele não costuma ter reações rápidas na vida pessoal dele. Exemplo, com a Joyce. Dá pra ver desde a primeira temporada, na segunda fica ainda mais evidente, na terceira ainda mais, até chegar na quarta que culmina no beijo dele e da Joyce, mas o quanto ele demora pra tomar uma atitude com a Joyce. Ele também guarda muito as coisas que acontecem. E ele ama pesar um clima, né, gente? Às vezes as pessoas estão ali de boa conversando, vem o Hopper e o quê? Pesa o clima. E daí a gente tem a mulher dele, que é uma sanguínea também, né? A Joyce, gente. A Joyce, ela é falante, ela é comunicativa, ela ajuda o Hopper a se comunicar, ou pelo menos ela tenta, né, lá na terceira temporada, tentando ajudar o Hopper a se comunicar com a Eleven e o Mike. Ela tem essa fofura dentro dela, né? Não, Derek, você não é assim e tal. É uma mãezona e é uma mãezona sanguínea. Mas vocês concordam comigo? Gostaram dessa análise? Tem algo a acrescentar? Quais são suas teorias pro volume 2 de Stranger Things? Bora matraquear sobre aqui nos comentários. Me siga nas redes sociais para não perder os próximos vídeos e também se inscreve aqui no canal. Até mais. Tchau!